Gênesis 30, versículo 1. E vendo Raquel, que não gerava filhos, a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos ou eu morrerei. E se acendeu a ira de Jacó contra Raquel. E ele disse: Estou no lugar de Deus, que de ti reteve o fruto do útero. E ela disse: Eis aí minha serva Bila, entre nela, e ela gerará sobre os meus joelhos, para que eu também possa ter filhos por meio dela. E ela deu a serva Bila e a ele por uma mulher, e Jacó entrou nela. E Bila concebeu e gerou um filho a Jacó. E Raquel disse: Deus me julgou, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso ele chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu novamente e gerou um segundo filho a Jacó. E Raquel disse: Com grandes lutas eu tenho lutado com minha irmã, e eu prevaleci. E ela chamou seu nome Naphtali. Esses versículos primeiros querem dizer que a extrema infelicidade de Raquel criou sérias tensões no casamento. Jacó lembrou de que foi Deus e não ele quem impediu de ter filhos, um fruto do útero. Um alívio parcial veio através da prática da maternidade substituta quando Raquel deu sua serva Bila a Jacó, para que ela tivesse filhos, sobre os joelhos de Raquel em meu lugar. A expressão sugere que o processo de adoção envolvia colocar a criança recém-nascida sobre os joelhos da mãe adotiva. Quando Bila deu à luz, Raquel considerou que o Senhor lhe julgou. Quando Bila concebeu novamente e deu à luz o segundo filho, Raquel, que havia abertamente lutado com Deus e com Lia, achou que finalmente tinha prevalecido e vencido. Assim, deu o nome de Naphtali ao seu segundo filho adotivo. Versículo 9. Vendo Lia que tinha parado de gerar, ela tomou sua serva Zilpa e a deu Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, gerou um filho a Jacó. E Lia disse: Vem uma tropa, e ela chamou o seu nome de Gade. E Zilpa, serva de Lia, gerou a Jacó um segundo filho. E Lia disse: Eu sou feliz, pois as filhas me chamarão abençoada. E ela chamou seu nome de Aser. Esses versículos querem dizer que Lia, que antes tinha usado sua fertilidade para tentar ganhar o amor do seu marido, agora recorreu à ação desesperada de dar sua serva a Jacó por mulher, substituta para gerar mais filhos, Gade e Aser. Lia sinalizou a adoção deles, sendo a pessoa que lhes deu o nome. E Ruben foi nos dias da colheita de trigo e entregou mandrágoras no campo e trouxe a sua mãe, Lia. Então Raquel disse a Lia: Dá-me, rogo-te, das mandrágoras do seu filho. E ela disse: Seria pequena coisa que tomaste o meu marido? Agora tomarias também a mandrágoras de meu filho? E Raquel disse: Ele poderá deitar-se comigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. E Jacó veio no campo à tarde, e Lia foi ao seu encontro e disse: Tu deves entrar a mim, porque certamente eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E ele se deitou com ela naquela noite. E Deus ouviu a Lia, e concebeu, gerou a Jacó o quinto filho. E Lia disse: Deus me deu meu pagamento, porque eu dei a minha serva, meu marido, e ela chamou seu nome de Sacar. E Lia concebeu novamente e gerou a Jacó o sexto filho. E Lia disse: Deus me dotou com boa dádiva, agora o meu marido habitará comigo, porque lhe gerei 6 filhos. E ele chamou o seu nome de Zebulon. E depois ela gerou uma filha e chamou o seu nome Diná. Esses versículos querem dizer que durante a colheita da última primavera, Ruben, o filho mais velho de Lia, entrou algumas mandrágoras
agreste. Pensava-se que a mandrágora, uma plântula de raiz uma planta de raízes tuberosas, semelhantes a troncos humanos, aumentavam a capacidade sexual e a fertilidade das pessoas. Lia, ainda solitária, desesperada da afeição de seu marido, negociou algumas mandrágoras com Raquel, a esposa favorita de Jacó, pelo direito de dormir com Jacó por uma noite, porque Deus ouviu Lia, e não por causa das mandrágoras, ela concebeu e gerou um quinto filho, Issacar. Quando Lia concebeu novamente e gerou Jacó, o sexto filho, Zebulon, seu último, ela deu crédito a Deus, Diná. A única filha mencionada de Jacó haveria-se de desempenhar um papel trágico no capítulo 34. Versículo 22. E Deus se lembrou de Raquel, e Deus a ouviu e abriu seu útero. E ela concebeu e gerou um filho, e disse: Deus removeu a minha vergonha. E ela chamou o seu nome José, e disse: O Senhor me acrescentará outro filho. Esses dois versículos querem dizer que pela terceira vez em Gênesis é dito que Deus se lembrou de alguém. Um evento que sempre indica o começo de uma ação do Senhor em benefício de alguém. Neste caso, ela deu a Raquel seu filho primogênito, José, cujo nome é, na verdade, um verbo que expressava as solícitas expectativas de Raquel, que ele acrescente outro filho. O Senhor concederia o que Raquel desejava, mas com amargos resultados. 25. E aconteceu que, quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Envia-me para que eu possa ir ao meu próprio lugar, à minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais eu te servi, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito a ti. E Labão lhe disse: Peço-te que, se encontrei favor aos teus olhos, fica, pois eu tenho aprendido por experiência que o Senhor me abençoou por tua causa. E ele disse: Determina o teu salário e eu o darei. E ele disse: Tu sabes como eu te servi e como teu gado estava comigo, porque era pouco o que tinha antes da minha vinda, e agora cresceu para uma multidão. E o Senhor te abençoou desde a minha vinda. E agora, quando deverei prover também para minha casa? E ele disse: O que te darei? E Jacó disse: Tu não me darás nada. Se fizeres esta coisa por mim, eu alimentarei e guardarei o teu rebanho novamente. Passarei por todo o teu rebanho, hoje, removendo dele todo o gado salpicado e malhado, e todos os marrons entre as ovelhas, e o salpicado e malhado entre as cabras, e de tais será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no tempo vindouro, quando vieres ver o meu salário diante da tua face. Todo o que não for salpicado ou malhado entre as cabras e marrom entre as ovelhas, isso será contado como furto comigo. E Labão disse: Eis que possa ser conforme a tua palavra. E ele se separou naquele dia os bodes que eram listrados e malhados, e todas as cabras que eram salpicadas e malhadas, tudo que tinha algum branco, e tudo que era marrom entre as ovelhas, os deu nas mãos dos seus filhos. E ele estabeleceu 3 dias de jornada entre si e Jacó. Jacó alimentava os restantes dos rebanhos de Labão. Esses versículos querem dizer que Jacó, agora com uma dúzia de filhos e 4 esposas, mas pouca coisa além disso, pediu liberação de suas responsabilidades na casa de Labão, para que pudesse retornar à sua terra natal, onde ele poderia ser o chefe de um rico clã. Apesar de Jacó ser pobre, o patrimônio de Labão cresceu para uma multidão, porque o Senhor o abençoou por intermédio do patriarca, exatamente como o Senhor prometera tempos antes,
Labão, que tinha descoberto por meio da pátria proibida de adivinhação que Deus o abençoou por causa de Jacó, percebia as grandes vantagens de manter Jacó por perto. Assim ele ofereceu pagar Jacó salário que seu sobrinho lhe dissesse. Jacó pediu duas coisas: o direito de continuar a cuidar dos rebanhos de Labão e todas as ovelhas e cabras de Labão que tivessem marcas raras incomuns. Labão prontamente concordou com os termos, praticamente assegurou o fracasso financeiro de Jacó ao remover dos rebanhos todo animal que possuísse características que Jacó especificara. Para garantir que o patriarca não o usasse, eles os afastou a distância equivalente a 3 dias de viagem, 65 a 80 quilômetros, e os deu nas mãos de seus filhos. Esse versículo 37. E Jacó tomou para si varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou pelas riscas brancas, e fez aparecer o branco que estava nas varas, e colocou as varas que havia descascado diante dos rebanhos, nos coxos e nos bebedouros aonde os rebanhos vinham para beber, para que concebessem quando viessem para beber. E os rebanhos concebiam diante das varas e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. E Jacó separou os cordeiros e colocou as faces do rebanho para os listrados, e todo marrom no rebanho de Labão. E ele separou seus próprios rebanhos, e não os colocou entre o rebanho de Labão. E aconteceu que, quando o rebanho forte concebia, Jacó colocava as varas diante dos olhos do rebanho nos bebedouros, para que eles pudessem conceber entre as varas. Mas quando o rebanho era fraco, ele não os colocava. Assim, os fracos eram de Labão e os fortes de Jacó. E o homem cresceu grandemente e possuía muitos rebanhos e servos, e camelos e jumentos. Esses versículos finais querem dizer que Jacó iniciou um esforço de 6 anos para aumentar o seu patrimônio às custas de Labão. Durante esse período, ele usou pelo menos 3 diferentes técnicas para fazer com que os rebanhos produzissem ovelhas e cabras que ele pudesse reter. E ele separou os animais fortes dos fracos e usou apenas os fortes para os seus propósitos de reprodução. Ele colocou as varas que haviam descascado diante dos rebanhos nos coxos e nos bebedouros. Os rebanhos se acasalavam e ele fez com que os rebanhos ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Posto que as duas últimas práticas não possuam valor científico, o próprio Deus e o anjo do Senhor fizera Jacó se tornar extremamente rico.